Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de São José do Rio Preto. É com grande alegria que a Escola do Legislativo realiza hoje o encontro Memória Legislativa Rio Preto. Neste mês em que celebramos o aniversário da nossa cidade, no próximo dia 19 de março, lembramos que conhecer nossa história também fortalece a identidade de Rio Preto e valoriza as pessoas e os fatos que ajudaram a construir o município. Para iniciar este encontro, convidamos 2 profissionais que ajudam a contar a história de Rio Preto por diferentes perspectivas. Vamos começar com a memória registrada pelas imagens. Convido agora o Guilherme Baff, que irá compartilhar conosco algumas imagens e registros que ajudam a contar um pouco da história de São José do Rio Preto. Oi, pessoal. Boa tarde. Preciso confessar que eu gosto de ficar do outro lado. Tipo assim, vim aqui para frente para... Não é muito meu forte, mas espero poder apresentar para vocês um pouquinho quem eu sou e qual que é a minha função, né? Eu sou fotojornalista, trabalhei durante 20 anos no Diário da Região. Hoje estou com um portal, mas o meu principal é o Instagram, através de notícias. Só para vocês entenderem um pouquinho de visualização, nos últimos 60 dias, bati um número de 6 milhões de visualizações através de vídeos que eu vou mostrar para vocês. Então isso é muito legal porque eu saio de um veículo como o Diário, que é a história, que foi o meu... Como diz, né, ele é nosso começo, né? Você nasceu, né? Sim, então é muito importante e poder resgatar isso através disso com o Instagram, com as mídias sociais, TikTok, todo mundo tem Instagram, TikTok? Legal. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, é só para identificar. Continuo fotógrafo, essa é a minha grande paixão. Então, continuo fotografando, mas hoje, com os vídeos, continuo mostrando um pouco um outro lado, que é a grande paixão, que é o jornalismo, através da notícia. Então, meu slogan que é onde a notícia é a imagem. Então, essa... E só para vocês entenderem, meu pai é fotógrafo, então literalmente eu nasci aqui dentro da Câmara, o Lelé vai poder falar um pouquinho mais. Meu pai fotografou durante a vida inteira a Câmara, então a gente está apresentando um documentário agora, que a gente se emocionou muito, que a Câmara é a nossa grande paixão através de notícia. Então o Edson Baff veio, acho que o Lelé depois pode falar um pouco mais, para falar sobre isso. Então a gente vem resgatar isso através da notícia. Então, começo, Diário da Região, esse é um projeto que eu começo levando fotos para hospitais, nos corredores, fotos coloridas, um resgate bem bonito. Aí, só passar um pouquinho mais. Falo um pouquinho da cidade, sobre como é importante, e aí eu queria muito resgatar isso com vocês. A cidade não para, a cidade é 24 horas, então, tipo assim... E aí, essa é uma imagem que eu gosto muito. Todo mundo consegue entender onde que é esse cenário aqui? Onde que é? Maceno, Cristo Damasceno. Então, só passando um pouquinho mais. Quem gosta... Agora, para molecada, para vocês jovens. Quem gosta de tirar foto? Fazer vídeo? O que vocês gostam mais? De fazer selfie? Ah, o Matheus não pode, porque o Matheus é... Todo mundo tem celular hoje? Legal. Esse vídeo eu postei ontem. E eu vou... Tá aqui. Posso mostrar então? Não é esse vídeo, mas é um outro vídeo que eu gostaria de apresentar para vocês. Aonde... Esse vídeo no Instagram bateu 3 milhões. Que eu fiz. Tá com som? Se não, qualquer coisa eu coloco o áudio aqui do... Não, acho que foi com som. Aqui se chama Negão, é piquinês,
Essa aqui chama Lindinha e ela é chites. Ela tá de cria, olha lá, ó. Cria. Aqui tem a comidinha dela, ó. Comidinha dela. Aqui a aguinha, aqui, ó. Aguinha. Aí, ó, aguinha. E nós bebemos assim, ó. Meus filhos. Nós posso desse jeito, são meus filhos. É a família do senhor? Minha família. Só tem os dois. Eu não fumo, não bebo. Nós não mexemos com droga, nem eu, nem ex. E assim nós toca a nossa vidinha. Com Deus, irmão. Deus acompanha, tá, filho? Olha lá, negão. Olha o tio falando aí, ó. Dá tchau pro tio. Tchau! Só para vocês entenderem, esse vídeo não tem 1 minuto e meio. Acho que não dá, se não me engano, dá 70 segundos. Mas é por que esse vídeo viralizou? Saiu uma notícia nesse dia que o Tarcísio não permitia mais acorrentar os cachorros. Todos os cachorros, animais teriam que ter, não poderia ficar mais preso. E eu demonstro nesse vídeo a questão do amor ao animal. Eu trago essa notícia e essa notícia viralizou. Por quê? Aí começou uma briga na internet, que é a questão dos comentários. Ah, ele está judiando o cachorro, não está judiando o cachorro. E aí torna isso uma notícia que chegou a 3 milhões de visualização. Foi um grande, literalmente virou a chave em termos de com o portal, com o Instagram. E eu trago essa notícia como o quê? Olha, é importante a gente cuidar do cachorro, mas o que é mais importante? Que todo mundo poderia fazer esse vídeo com o celular, que a notícia é fácil de acesso. Por isso era de resgatar isso, né? Esse vídeo eu postei ontem, que é o início do aniversário de Rio Preto, que depois eu não conseguia baixar agora, que era a Feira da Boa Vista. Então, esse senhor dando bom dia, já está batendo quase 100 mil visualizações, porque muitas pessoas não conhecem. Então, a gente traz essa forma do quê? De noticiar de uma forma leve, de uma forma suave. Fala um pouco da cidade de transformações, como a cidade virou. Aí tem alguns momentos marcantes, e aí eu queria passar por algumas histórias para vocês que eu tive aqui na Câmara, que é o quê? A cobertura do dia a dia. Semana passada, que foi uma sessão tensa, né, da questão do IPTU, e a gente mostra, não tem como não resgatar isso e não mostrar, né, Lelé? Então é uma forma que o fotógrafo muitas vezes está ali silenciosamente registrando aquilo tudo que se torna memória. Cultura e tradição, e é onde entra um novo nicho que eu também faço parte, que são os projetos culturais. E aí eu mostro um pouquinho da Capela no Caminho, Resgate de Rio Preto, uma mostra singela da arte da rua. Esse foi um dos penúltimos projetos que eu fiz, e esse é o último que eu lancei sobre Folia de Reis, que é um outro projeto importante sobre a cultura local. E agora o Lelé acho que vai começar a falar um pouco da memória, né? Vim aqui bater já bateu um pouco. Mas é isso, gente. Quem puder acessar o Instagram, o site, o portal, e gostaria de agradecer muito a presença. Fala que é muito mais fácil estar do outro lado do que estar aqui, né? Mas está acostumando. A gente vai. Muito obrigado. Vem cá, eu quero saber o seguinte. Você vai ficar aqui? Se o senhor quiser que eu fique, eu fico. Não, eu queria ficar aqui assim, para ver todo mundo, mas eu não queria ficar de pé. Ah, tá bom. Tá. Não. O senhor quer ficar sentado aqui, ó? Mais fácil, todo mundo Pode vê o ser, senhor. melhor. Tá? Mas já que é para aparecer, vamos aparecer de vez. Muito obrigada, Guilherme Baff, por compartilhar conosco os registros tão importantes. As fotografias são uma forma especial de recordar momentos e acompanhar as transformações da nossa cidade ao longo do tempo. Por isso, agora teremos uma contribuição de quem se dedica justamente a estudar e preservar a história do nosso município. Convido agora Lelé Arantes, que irá nos trazer algumas curiosidades e fatos históricos sobre São José do Rio Preto e sua trajetória ao longo do tempo. Vamos ver se vai funcionar. Acho que é melhor o senhor usar isso. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com vocês. E muito bom saber que tem tanta gente interessada em história, em conhecer um pouco mais São José do Rio Preto. Isso faz com que a gente
aprimore o nosso trabalho e trabalhe sempre um pouco mais, né, Guilherminho? O Guilherme, eu chamo ele de Guilherminho porque eu peguei ele no colo. No dia que ele nasceu, eu escrevi uma crônica na Folha de Rio Preto sobre o nascimento dele. E o pai dele foi meu grande parceiro, foi a pessoa que praticamente me colocou no meio do jornalismo, que eu cheguei aqui, tinha 23 anos, não conhecia nada, e já na minha primeira matéria, o editor falou assim, vai lá no Edson. Eu falei, que Edson? No Edson Baff, pô, vai lá. É o fotógrafo, ele vai com você. Aí eu não sabia nem onde era, não sabia quem era o Edson, não sabia nada. Aí eu perguntei para o seu Jairo deu o endereço, aí eu fui pela Coronel Espíndola até lá no Edson e nós viramos amigos. Eu nunca falei isso publicamente, mas um dos artigos que você fez foi no dia que eu nunca esqueci, quando o pai estava doente e ele, na verdade, quando ele partiu, que você escreveu, depois dos 50, as mortes doem mais. Então, isso deixa a importância que você teve no carinho com ele, mas depois, assim, e a importância do seu trabalho pela cidade. Então, eu queria deixar isso publicamente. Acho que eu comentei com o Matheus, que veio algumas vezes, mas esse artigo foi muito importante para nós. Eu não fui visitar o Edson quando ele estava doente, porque eu não ia conseguir ver meu amigo daquele jeito, não tinha como. Né? E eu estava viajando muito na época e também não fui no velório dele, porque eu não estava em Rio Preto, estava em Brasília. E a gente perde os amigos com muita rapidez, é muito complicado. Então, tem que aproveitar vocês aí, curtam os seus amigos o máximo possível. Tá? Vocês querem que eu comece a falar por onde? Você tem quanto tempo aqui? Eu tenho 9 anos. Hã? 9 anos. De tempo de câmara. De câmara. Não, tempo para falar. Para falar. Para falar. Você tem quanto tempo você quiser. Eu saio 5 horas da tarde. Vixe Maria, vocês querem que eu comece por onde? Pelo começo? Então vamos começar pelo dia 19 de março de 1852, e eu tenho uma triste notícia para vocês. Não aconteceu nada nesse dia. Nada. Ah, mas não é o dia da fundação de Rio Preto? Mas não aconteceu nada. Não tem nenhum registro histórico, não tem nenhum documento, não tem nada que diga que Rio Preto foi fundado no dia 19 de março de 1852. Tem coisas de ouvir falar. Eu ouvi falar que teve um terço na casa do João Bernardino, no dia 19 de março, um terço de São José. Alguém aqui já foi num terço de São José? Você já foi de Santo Antônio, São João, São Pedro, mas São José? Né? Então, como que é que surgiu essa história? Surgiu essa história porque alguém escreveu lá atrás que no dia 19 de março houve uma reunião na casa do João Bernardino, porque teve um terço tal, e papapá. Bom, na verdade, a gente não sabe. Nós só sabemos que foi enviada uma carta por um grupo de pessoas que já moravam aqui, então, em volta da onde surgiu a cidade, como mais ou menos em março de 1852, e mandado para a Câmara de Araraquara, pedindo a instalação de um distrito de paz aqui. Agora, vamos entender a questão administrativa do sistema brasileiro, que é o mesmo que veio de Portugal. Primeiro, para você ter um distrito de paz, você precisa ter um grupo de casas, de moradores. Se nós mandamos uma carta em março de 1852 para a Câmara de Araraquara, em tese, nós teríamos que ter aqui, no mínimo, meia dúzia ou uma dúzia de casas. Então, como que o João Bernardino é o fundador, se ele construiu a casa dele em 1852?
Primeiro ponto. Segundo ponto, e esse é o mais interessante de todos. Em 1855, o governador do estado de São Paulo, na época, o presidente da província, criou o distrito de Rio Preto, o conselheiro Saraiva. E, com base num documento em que foram coletadas as assinaturas de 161 moradores de 3 quarteirões de Rio Preto. Aí você pega os 3 quarteirões de Rio Preto. Presta atenção aí, Akira, que isso é importante. Quarteirão número 1, fulano, cicrano, cicrano, cicrano. Quarteirão número 2, papá. Quarteirão número 3. Até aí está tudo bem, porque só tem o nome das pessoas. Aí você vai descobrindo, conforme você vai pesquisando, que o Valentiniano Ferreira Lemos mora no Córrego da Anta. O Córrego da Anta é ali atrás do Dama. É aquele corguinho que, descendo do Dama, entra no Rio Preto, perto daquela ponte que vai para o Vitória Régia. Gente, hoje, você ir de carro daqui no centro até no Córrego da Anta, é 1 minuto, né? Agora, imagine em 1852, quando não tinha estrada, só tinha mato. Quantos quilômetros é daqui lá? O outro mora no Córrego da Areia Branca. Onde é o Córrego da Areia Branca? Alguém sabe? É lá no fundo de Piguá. Fulano de tal que mora no Sertão dos Inácio. Você sabe onde é o Sertão dos Inácio? É lá no fundo de Tanabi. E assim sucessivamente. Simplesmente eles pegaram e falaram assim para os deputados: nós temos 3 quarteirões. Está aqui o nome das pessoas, com o nome direitinho, tudo. Todas aquelas pessoas são reais, elas existiram. Mas nenhuma morava dentro de um quarteirão, porque não existia esse quarteirão. O quarteirão tinha quilômetros. Não é um quarteirão, mas é isso que a gente está acostumado aqui, sempre foi assim. Então, quer dizer, nós temos uma história que se convencionou a dizer que São José do Rio Preto foi fundado em 1852. Mas aí nós vamos ter uma outra questão importante. 15 anos depois, vai passar aqui em Rio Preto um cidadão chamado Alfredo de Scragnoli Tuné, ou Visconde de Tuné, em 1867. E essa frase é a frase que a gente mais usa em Rio Preto, na história de Rio Preto, em que ele diz o seguinte, que Rio Preto era uma vilinha tão pobre que tinha meia dúzia de choupanas e uma igrejinha caindo aos pedaços, e que isso aqui não ia virar nada. 15 anos, meia dúzia de casinha. É muito pouco. Né? Então você fica assim, como que era isso aqui mesmo, de verdade? Que passa mulher que foi esse que os riopretenses da época passaram nos deputados, junto com a Câmara de Araraquara, que a Câmara de Araraquara estava doida para se livrar disso aqui. Imagina, 200 quilômetros, prefeito de Araraquara, a Câmara de lá, tem que se preocupar com... A 200 quilômetros de distância, não tem estrada, não tem nada. Né? Apesar que nós tínhamos o Picadão do Cuiabá, que passava por aqui, por isso que a cidade foi fundada aqui. Então, nós podemos dizer, com absoluta certeza, que Rio Preto passa a ter uma vida citatina a partir de 1880, 1885. Por praticamente 30 anos, 35 anos, Rio Preto foi apenas um pequeno vilarejo perdido no meio de uma floresta. Não tinha estrada, não tinha ponte, não tinha comunicação, você não tinha nada. É difícil você chegar com o progresso, onde você não tem acesso à comunicação, não tem acesso a praticamente nada. Aí nós vamos caminhar um pouquinho com a figura de uma pessoa fantástica. Esse cara, ele merecia, quem sabe, Akira, a gente faz junta uma cooperativa para escrever umas histórias. Está aqui, eu tenho que mudar o negócio aqui. Vem cá.
Deixa eu ver se está certo aqui. Muda aí, que é mais fácil que eu mudar esse trem aqui, gente. Eu sou de Cosmorama. Olha lá, aqui está o homem. Esse cara é o cara. Nada da história de Rio Preto passa até 1907 sem passar pela mão dele. João Bernardino de Seixas Ribeiro. E aí nós temos uma coisa interessante. Ele nasceu numa vila chamada São Bom Jesus do Livramento do Aiuroca, que hoje se chama Liberdade. E, na época, era um distrito de Aiuroca, que também era uma vila. É uma vila até hoje, tem 7 mil habitantes, lá no sul de Minas. De Aiuroca, vai vir para cá ele, vai vir para cá o Manuel Leão, vai vir para cá o Antônio Germano, vai vir para cá o Adolfo Guimarães Correia, vai vir para cá o Ezequiel Guimarães, toda a família Guimarães Correia, que também nós vamos falar deles daqui a pouco. Rio Preto é uma aiuroca grande. Se você parar para pensar na presença desse pessoal em São José do Rio Preto no final do século XVIII, XIX. Muito interessante. O João Bernardino é o fundador da cidade, em tese. Por que em tese? Porque ninguém funda uma cidade sozinho. Não adianta. Vai lá que você não vai fundar uma cidade sozinho. Aí tem outras questões para se levantar. Esse pedaço aqui, que vai do Rio Preto até na nascente do Canela, que é esse corguinho aqui, e na nascente do Borá, que é aquele corguinho que passa debaixo da Avenida Badibacite, é um grupo, são as terras que, 10 anos antes, por volta de 1840, 3 mineiros da região de Paraguaçu de Minas, que é um pouquinho para cima de Aiuroca, tomaram posse. Eles vieram para cá, montaram um acampamento aqui na beira do Rio Preto e resolveram fazer uma expedição aí para demarcar suas terras, né? O Vicente Ferreira Neto teria ficado com essa parte aqui de cima da Santa Cruz. O Luiz Antônio da Silveira ficou com a parte do Eldorado, lá para cima. E o Antônio Carvalho e Silva ficou com a parte ali da Abaceno. Isso, quando a gente fala nisso, a gente vê a cidade como ela está hoje, mas a gente não consegue ver essa cidade como ver essa região sendo cercada de mato, né? Então ele pegou, a minha terra é aqui, a terra tua ali, a minha aqui, e esse miolo aqui nós não vamos pegar, não. Nós vamos pegar por quê? Se esse aqui era o miolo, eles também não tinham ideia de que a coisa, né? Mas é importante a gente saber disso, que ali na Riachuelo, onde tem aquela banca de revista, onde tem o café, ali naquele cruzamento da General com a Bernardino, ali tinha, quando eles chegaram, tanto os 3 mineiros como depois o João Bernardino, um aldeamento de índios. Não era muita gente, mas tinha aí uma meia dúzia de famílias de índios que moravam aí. E eles não mexeram com os índios. Então, vamos largar isso aqui para a igreja, né? Que é melhor ficar amigo dos índios do que... Não é bobo? O cara é criado no mato. Os caras vieram de Minas Gerais, nasceram e criados no meio do mato. Deixa os índios aí. Então, vamos dar isso aqui para a igreja e a gente vai cuidar, né? Tá bom, né? Tá bom. Imagina. Só a Fazenda Felicidade tinha 12 mil alqueires, né? Tem... E esses índios ajudaram o João Bernardino a construir a casa deles. E o João Bernardino trazia também os seus escravos, que também ajudaram ele a construir a casa e ajudaram a desbravar essa região toda. Então, é justo falar que o fundador de Rio Preto é João Bernardino, ou os fundadores de Rio Preto são João Bernardino, sua família, sua mulher, seus escravos e os índios que moravam em volta? O que vocês acham? Certo? Ponto. Isso aqui, então, foi doado para a igreja. De quem o João Bernardino comprou o terreno onde ele construiu a casa dele?
Não temos documento. E aí você fica uma outra pergunta na cabeça. Bom, se ele pegou só o terreno para construir a casa dele, por que ele não pegou o resto do terreno também? Ele pegou só esse pedaço. Porque ele sabia que aqui era da igreja e mais cedo ou mais tarde a igreja viria. Afinal de contas, a igreja já tinha 2000 anos quando ele veio para cá, né? A igreja é a igreja. E, por isso que Rio Preto começa a construir as casas a partir da casa do João Bernardino. Mas quem é que determinou que aquela parte na frente da casa do João Bernardino ia ser uma praça? Então, nós temos um monte de perguntas que não tem resposta. Mas a cidade surgiu e a cidade se emancipou em 1894 em torno de tudo isso. Mas eu quero voltar, antes de chegar em 94, a gente voltar aqui no João Bernardino. O João Bernardino, durante muitos anos, você falou que ele morreu com 100 anos de idade, senil, né, e adoentado. Só que esqueceram que, em 1907, quando ele morreu, já tinha jornal aqui em Rio Preto. E o dono do jornal era amigo dele. E lá está escrito que ele morreu com 88 anos, adoecido, mas não senil. Aunque 12 anos a mais na vida de uma pessoa, agora já é um milagre. Agora imagina há 120 anos atrás, 100 anos atrás, 120. Então, 88 anos é uma vida muito bem vivida. O João Bernardino, ele é tido como vilão e herói ao mesmo tempo. Porque, segundo o jornal Correio Paulistano, dos anos de 1886, 88, 1890, o João Bernardino era chefe de um bando de ladrões de gado. A família dele, os irmãos e ele, roubavam o gado do pessoal que morava aqui em volta. E todo mundo morria de medo dele. Foi preciso, em 1896, vir para cá, vindo de Campinas, 20 soldados da Força Pública para prendê-lo. E o jornal diz, na época, o delegado que estava aqui, para o jornal, que ele era o mandante de vários assassinatos na região. Ele foi preso, ficou 1 ano e 9 meses preso em Jaboticabal e depois foi solto. Parece que ele provou que não era tanto isso, né? E ele voltou para Rio Preto. E ele vai participar da fundação, ele vai participar da criação do distrito, ele vai participar da criação do município e vai participar da criação da comarca. Fantástico. Ele acompanhou toda a trajetória de São José do Rio Preto, como assim, se ele fosse um pai, que a hora que o filho completou 18 anos e arrumou o primeiro emprego e falou, agora eu já posso morrer. Isso é bacana, né? Isso é muito bacana. Então, pode falar. Eu cheguei meio atrasado. Cidadão, quais foram os efeitos da Lei Áurea aqui no município? Você já ouviu falar de alguma coisa sobre isso? Porque o meu avô veio desse canto de Minas, era negro, bem, mas casou com a minha avó, era branco. Pera, calma, que eu estou chegando lá. Calma, vamos. Vamos passar da etapa dele e vamos para outra. Aqui, eu vou falar rapidinho da primeira eleição da Câmara Municipal, mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar ela para depois, passa essa aqui. Aqui, vamos chegar aqui, vou responder a sua pergunta. Em 1872, foi feito o primeiro censo imperial do Brasil. Rio Preto foi constatado em Rio Preto a presença de 2.000. Aí, Ângela, tudo bem? Ah, que bom, saudade do você. Tudo jóia? Maravilha. Tudo bem, Ângela? Beijo para você. Aí, em 1872, teve o censo e apontou que Rio Preto tinha... Vamos arredondar os números para não ficar
2.700 habitantes. 2.700 habitantes. Desses 2.700 habitantes, 300 eram negros e pardos. E desses daí, 169 eram escravos, 269 eram escravos. Agora eu não vou conseguir, porque eu não tenho esses números aqui na cabeça. Mas a Rio Preto tinha praticamente 9% da população dela de escravos. Escravos e também pretos e pardos livres. A proporção de escravos de pretos livres e de escravos era praticamente igual. E de pardos também. Tá? E tinha geralmente quem tinha profissão de manufatura eram os negros e não os brancos. Os brancos trabalhavam todos na roça. Fantástico isso, né? Então, para a gente ter ideia de que nós tivemos, sim, um regime de escravidão, que nós vivemos a época que o Brasil viveu. Estava dentro da época. Mas nós vamos ter uma coisa muito importante nessa história, que pouquíssimas cidades do Brasil têm. Talvez Rio Preto seja uma das únicas. Em 1885, 3 anos antes da libertação dos escravos, despontou-se aqui em São José do Rio Preto um líder político que, primeiro, ele foi nomeado fiscal pela prefeitura, pela a Câmara de Jaboticabal, que Rio Preto, então, já era distrito de Jaboticabal, e é esse homem que vai liderar o grupo de São José do Rio Preto que vai trabalhar e buscar a emancipação política ou a criação do município de Rio Preto. E esse homem é esse cidadão aqui, ó. Coronel Pedro Amaral. Preto, livre. Mas mesmo sendo preto e livre, em 1885, 1880, 1890, não é para qualquer um, cara. Não é para qualquer um. Tá? Esse cidadão tira o coronel de lá e fica Pedro Amaral, é o homem da rua Pedro Amaral. Esse cidadão é o único nome de rua de São José do Rio Preto que não tem uma lei dizendo a essa rua chama-se Pedro Amaral. A rua levava o nome dele com ele em vida. Essa aqui é a rua do Pedro Amaral. E a rua do Pedro Amaral ficou. Mesmo quando eles mudaram, em 1904, a Câmara mudou o nome de todas as ruas do centro de Rio Preto. Mas não mexeu na rua do Pedro Amaral. Até porque ele estava vivo ainda, né? E depois também não mexeram, porque não tinha para que mexer. Então, o Pedro Amaral é esse negão aqui, esse cidadão aqui, ó, que mandava e desmandava, porque ele era um homem do seu tempo, ele era um coronel, ele tinha seus jagunços, ele tinha sua fazenda, a fazenda dele... Você sabe onde é o Jardim Marajó aqui? Alguém sabe? Não conhece o Jardim Marajó? Lá era a fazenda do Pedro Amaral, no fundo do Córrego Felicidade, ali perto do shopping da Zona Norte, da cidade Norte. O Pedro Amaral ele morre jovem, você vai ver aqui, ele é de 42, ele vai morrer com... Alguém sabe fazer conta? Eu não sei fazer conta. Deixa eu ver. 60 e... Ele morre com... Eu acho que de 60 anos de idade, 60 e poucos. Né? Alguém quiser fazer conta aí no telefone para mim, eu agradeço. 65? Então, mas ele vai morrer de febre palustre, né? Malária. Ele contrai malária na fazenda dele e morre. Mas ele era dono do maior casa comercial da cidade em 1885, 1880. É que o pai dele era um branco, e a mãe era funcionária da casa, engravidou a mulher, a negra, a preta, e o pai deu para ele 2 coisas: educação. Ele sabia escrever, ler e escrever, coisa que a maioria dos pretos não sabia, e nem dos brancos pobres sabiam, e deu dinheiro para ele começar a vida, e tocar a vida para frente, e ele escolheu vir para Rio Preto,
e não ficar nem em Araraquara, nem em Jaboticabal. Ele veio para cá e aqui ele encontrou um terreno fértil para poder trabalhar. Porque Rio Preto, em 1883, 2 anos antes, um juiz de direito de Araraquara veio aqui fazer uma vistoria na vila. E ele escreveu um artigo no Correio Paulistano dizendo que Rio Preto era uma terra de gente inculta, de gente grosseira, de analfabetos, que não tinham nenhum respeito às leis e à lei, nada. Eles não estavam nem aí com nada. Isso aqui era tudo bicho do mato. Está lá, está escrito, não é eu que estou dizendo, não. Está dizendo, é um juiz chamado Francisco de Toledo Malta. Está lá escrito e um dos livros meus tem essa história. E é ele que vai brigar e lutar para conquistar a nossa emancipação política, que é a história da Câmara de Rio Preto. É aqui, nesse momento, que nós vamos começar a história de São José do Rio Preto, do Legislativo. Agora você pode voltar lá para mim? Aqui, esse cara aqui é um cara interessante, que muita gente acha que o Bernardino de Campos é o nosso fundador. O Bernardino de Campos não tem nada a ver com o João Bernardino, são duas pessoas totalmente diferentes. O Bernardino de Campos era governador do estado de São Paulo, foi senador, deputado, foi até candidato a presidente da República, né, lá atrás. E é ele que vai assinar a Lei 192, que é a lei que cria o município de Rio Preto, e vai trazer para a gente a primeira eleição de Rio Preto. A primeira eleição de Rio Preto é do dia 29 de outubro de 1894. Nós tínhamos, na lista de eleitores, 446 eleitores, mas 71% deles não vieram votar. Foi a maior abstenção já registrada na história. Ah, porque eles não gostavam de votar? Não, cara pálido, não é isso. É que o cara tinha que sair lá de Avanhandava para vir aqui votar. O cara tinha que sair lá da Fortaleza, lá entre Cosmorama e Itanabi, para vir aqui votar. A cavalo ou a pé, você vinha? Não vinha, cara. Não vinha. Nem tem mais. Em 1867, quando foi criado o município de Jaboticabal, nós elegemos um vereador em Rio Preto, o Antônio Seixas Ribeiro, irmão do João Bernardino, mais novo. Ele foi na posse e nunca mais voltou. Mas você imagina, ele gastou uma semana para ir e depois uma semana para voltar. Alguém aqui já andou a cavalo? Você sabe o que é andar uma semana em cima de um cavalo? Para ir lá, um dia por mês, discutir se nós vamos dar dinheiro para o prefeito, se o prefeito vai fazer isso. Não vai, cara. Ele veio embora e nunca mais voltou. Né? Porque não tinha como. Né? É muito longe, 180 quilômetros. 200 quilômetros, você andar a cavalo no meio do nada. Não tinha cidade. Gente, de Rio Preto a Jaboticabal não tinha nenhuma cidade naquela época. Nada. Tinha uma paradinha chamada Cordão Escuro, que é Palmares Paulista hoje, que era, na verdade, um boteco, uma estalagem. No resto não tinha mais nada. Né? Então, nós tivemos uma participação na história de Jaboticabal, mas é isso. Agora vamos para a nossa aqui. Olha aqui os nossos vereadores. 6 vereadores. Pedro Amaral, chefão. Porfírio Pimentel, fundador de Monte Aprazível. Alguém aqui conhece Monte Aprazível? Conhece? Ele que fundou. Luiz Francisco da Silva, Valêncio José Barbosa, coronel. Francisco Antônio Braga, coronel. Luiz Pinto de Moraes, capitão. Puta, tudo do Exército? Não, gente. Isso aqui é uma tal de Guarda Nacional, que era o seguinte: eu fiquei rico. Lelé ficou rico. Está cheio da grana. Eu quero mandar, quero ser político. Então, o que eu faço? Eu vou lá em São Paulo e compro uma companhia da Guarda Nacional. Ela me dá o título de coronel ou tenente-coronel. Aí vem 2, depois do coronel é major, né? 2 major, 4 capitão, 8 tenente, 16 alferes,
né? Você forma um esquadrão e você paga por isso. Então, eu comprei, fui lá e gastei R$1 milhão para ter o título de coronel. Aí eu vendo para você um de major, outro de major para você, por 200 mil cada um. Aí eu vendo os de capitão por 100 mil cada um. Eu recupero meu dinheiro e ainda viro chefe. Olha que coisa linda. Rio Preto tinha 3. Era ai, meu Deus, do Pedro Amaral. Tinha o do um cara, acho que é Cassiano Manuel de Pontes, um grande fazendeiro aqui da região de Nipoã, Jaci. Depois veio a do Adolfo, depois veio do Ezequiel e depois veio a do Coronel Espínola, 5, aqui em Rio Preto. E ora, agora a coisa, nós vamos falar de Câmara Municipal. Vamos deixar Rio Preto de lado. Câmara Municipal de Rio Preto, ou Câmara Municipal do Brasil. Rio Preto tinha 6 vereadores. Dentre esses 6 vereadores, você escolhia o presidente da Câmara e o intendente, que é o prefeito de hoje. É o Poder Executivo. Esses 5 outros vereadores, que não vai ser prefeito, não têm salário. Mas o intendente tem salário. E o intendente é eleito entre os vereadores. Então, para você ser o prefeito, na época, você tinha que ser vereador e ser eleito pelos seus pares. Só que esse intendente, que foi o Luiz Francisco da Silva, o primeiro, que tinha 26 anos na época, ele não mandava nada. Ele era o pau-mandado da Câmara. Ele era o executor. Por isso que o Poder Executivo chama Poder Executivo, o poder que executa as ordens emanadas do Legislativo. Que a gente vivia, na época, no regime parlamentar. Então, o vereador, ele era eleito, escolhia um prefeito ou né, que ia trabalhar 24 horas durante 30 dias. E a Câmara se reunia uma vez por mês, no primeiro dia útil. Ela vinha, fazia reunião, e o Luiz Francisco tinha que ir para a reunião, prestar conta do que ele fez naquele mês e receber novas ordens para o mês seguinte. Ele era um executor, ele era um trabalhador. E o presidente da Câmara, no caso Pedro Amaral, era o chefe político da cidade. Ele não fazia nada, ele só mandava. Nada era feito na cidade sem autorização do presidente da Câmara. Esse cara era o cara. Tá? Tanto que o Pedro Amaral vai ser o presidente da Câmara todo o período em que ele vai ser vereador, até o dia 31 de dezembro de 1901. Tá? Ele é o manda-chuva. Enquanto o intendente vai passar aí o Porfírio, o Luiz Francisco, depois o Luiz Pinto de Moraes, depois o Antônio Francisco Braga, depois o Militão Policarpo Ferreira, depois o Delmiro, e quando entra o Emídio, muda as coisas. Tá? Então, você veja bem, para você ser prefeito, você precisa de 4 votos. Né? Na verdade... Cidadão, o Pedro Amaral tematizava a questão racial, ele tem algum discurso que ele... Não. Ele era um branco, ele era um homem do seu tempo branco. Ele era, né? Ele era um branco, como outro qualquer. Ele era o chefe. É ele que mandava. Então, para que ele vai discutir raça, nesse contexto? Ele era um coronel, tanto quanto os outros coronéis. Ponto. Tá? Vamos pular? Vamos lá. Mais um, mais outro. Aqui. Aqui eu já falei, o Luiz Francisco ele vai acabar... Ele vai renunciar ao mandato de prefeito, né? Ele vai ser o primeiro prefeito a renunciar, acho que só ele que renunciou até hoje em Rio Preto, não, o Adolfo renunciou também depois. Né? E ele é um cara importante nos primeiros 20 anos da história de Rio Preto.
O pai dele, Luiz Germano, depois foi vereador também, foi venerável da loja maçônica Cosmos. Se não me engano, eu não sei se o Luiz Francisco da Silva é o marido da Josina Teixeira de Carvalho, é o pai da Josina Teixeira de Carvalho, que casou com o Tomás Carvalho. Vamos. Aqui. Aí o que vem acontecer aqui? Aqui é importante porque nós estamos falando das mudanças. Até 1907, o bambambam da política é o presidente da Câmara. Quando o Adolfo Guimarães Correia toma o poder do Pedro Amaral, ele passa a ser o chefe político e, portanto, o presidente da Câmara, esse cara tem uma história interessante. Esse cara é o maior político da história de Rio Preto, depois do Edinho Araújo, em termos de mandatos. Tá? Em termos de mandatos, muito bem entendido. Ele vai mandar na cidade do dia 7 de janeiro de 1902 até agosto de 1914. E teria mandado mais se não tivesse havido uma grande frente liderada pelo coronel Espínola e pelo major Léo Lerro e pelo Prisciliano Pinto e outro. O grupo que estava chegando e precisava de espaço e não tinha espaço. E colocaram ele para ir embora. Esse homem aqui, gente, ele vai chegar em Rio Preto com 26 anos de idade para casar com a prima dele, a Maria Ermelinda. A prima dele é filha do Ezequiel Guimarães Correia. O Ezequiel Guimarães Correia é irmão do Cirilo, que é o pai dele, pai do Adolfo. Quem é o padrinho de casamento do Adolfo? Pedro Amaral e o Valêncio José Barbosa, que era o outro chefão da época. E depois vai acontecer uma coisa. O Ezequiel Guimarães Correia, que é o sogro dele, ele tinha sido vereador em Jaboticabal e era um advogado rábula. E ele ficou sem espaço em Jaboticabal. O que ele fez? Ele olhou para onde eu vou? Para Rio Preto. Rio Preto ainda é um distrito. Lá tem o Pedro Amaral. Junto com o Pedro Amaral, a gente vai conquistar o município. Aí ele vem, eles conseguem fazer isso. O Ezequiel é o grande articulador do Pedro Amaral, que o Ezequiel era apadrinhado do Juca Vaz, que era o coronel que mandava lá em Jaboticabal, e conseguem o município. Quem que vai ser o advogado da Câmara? Ezequiel Guimarães Correia. Bom, ele é o mentor do Pedro, ele é o mentor da Câmara, ele é o mentor do município. Aí vem o afilhado, o sobrinho, e casa com a filha dele. O que você acha que vai acontecer? Ele vai puxar a sardinha para o lado dos parentes e ajuda a derrubar. E como que ele derruba? Agora vem outra historinha boa, rapidinha essa aqui. No dia 1º de abril de 1897, o Ezequiel pega o Pedro Amaral e leva lá para Jaboticabal. Desculpa. Uns 2 meses antes, eu não tenho essa data, nós estamos falando de abril, provavelmente em janeiro, logo que deve ter terminado as chuvas, que na época tinha chuva para valer, representava o tempo, isso deve ter sido em março, abril, né? Ele levou o Pedro Amaral para lá e iniciou o Pedro Amaral na maçonaria, na loja Fé e Perseverança. Na mesma noite, o Pedro Amaral viveu uma vida de Dom Pedro I. Ele foi iniciado, elevado e exaltado. Ele foi iniciado, irmão, companheiro e mestre, tudo na mesma noite. E de lá ele já veio para cá para fundar a loja Avanhandava, dia 1º de abril de 1897, onde estavam juntos todos os políticos, todo o pessoal que fazia parte da Câmara virou maçom com ele. Ezequiel foi o grande mentor, o cara que levou, porque o Ezequiel tinha sido venerável da loja lá.
E aí, 2 anos depois, aí eles iniciaram o Adolfo. Adolfo virou maçom, né? Iniciado. O que o Adolfo fez? Ele sai da loja Havaiandava, 2 anos depois, junta um grupo político e, junto com o sogro, ele funda a loja maçônica Cosmos, que existe até hoje, ali perto do shopping. E, junto com a loja maçônica Cosmos, ele derruba o Pedro Amaral do poder em 1901, 2 anos depois, e vira o grande chefe político. Ele, vocês conhecem o Praça Shopping? Aquele terreno inteiro do Praça Shopping, ô presidente, tá bom, Paulera? Aquele terreno inteiro do Praça Shopping era o terreno da casa dele, era uma data, 22 por 44. E dentro desse terreno ele construiu a casa dele, uma mansão de 19 cômodos. Essa mansão, em 1920, foi o primeiro, abrigou a primeira turma do Colégio Santo André. Mas, voltando lá, só que aquela ruazinha, aquela rua chamada Bernardino de Campos, a partir de 1904, passou a se chamar o quê? Rua Coronel Adolfo Guimarães Correia. E foi durante 10 anos a Rua Coronel até 1914. Ele, quando ele ia, em 1912 veio o cinema para cá, né, para abrir a primeira casa, a Fênix, primeira casa de cinema. Ele ia no cinema, era o seguinte: fecha o cinema, 2 jagunços na porta, e entra só ele e a família para assistir filme. Quando ele viajava para São Paulo, quando veio o trem, o último vagão era dele. Quando ele viajava, 2 capangão na frente da porta, viu, presidente? Isso que era poder, viu? E ia para São Paulo e voltava, ninguém entrava no vagão dele, só ele e a família. Adolfo Guimarães Correia. Em 1907, houve uma reforma eleitoral no Brasil e a figura do presidente da Câmara perdeu o poder. E esse poder passou para o prefeito. Foi aí que surgiu a figura do prefeito. Até então, o que nós tínhamos era o intendente, o pau-mandado da Câmara, o carregador de piano da Câmara. A partir de 1908, ele passa a ter o verdadeiro poder político da cidade, passa para o prefeito. O que ele vira? Prefeito. Ponto. A partir dali, ele é o prefeito e ele não tem mais que dar satisfação para a Câmara. Enquanto o intendente tinha que ir toda a sessão prestar conta do que ele fez no mês, o prefeito não precisava mais disso. E aí, meu amigo, em 1914, então 8, né? Para 14 dá 6 anos. Em 6 anos. Olha só o que aconteceu na vida do Adolfo. Em agosto de 1914, ele foi apiado do governo. Ele renunciou, teve que ir embora. Mas ele não foi embora. Ele manteve a mansão dele aqui. Ele tinha uma fazenda ali perto de Talhado, ele tinha outros negócios na cidade. E ele foi morar na casinha nova dele em São Paulo. Alguém aqui conhece bem São Paulo? Conhece? Alguém aqui conhece o Higienópolis, em São Paulo? Os Jardins? Esse cidadão morava na rua Dona Veridiana, número 45, praticamente na frente do Parque Buenos Aires, em São Paulo. Até hoje, um dos lugares mais valorizados de São Paulo. Certo? Fernando Henrique morava uns 10 quarteirão para cima, perto da Rua Bahia. E ele morava lá embaixo. Né? Hoje tem um prédio lá, enorme. Ele teve 8 filhos. 8. Um morreu com criança e sobraram 7. 4 homens e 4 mulheres. A filha querida dele chamava Ercília. Vocês já ouviram falar da Ercília? Daquele bairro?
Esse bairro é de 1920, chama Ercília porque ele fundou. Ele fez o loteamento e pôs o nome da filha. Tá? Os filhos dele nunca trabalharam na vida. Nenhum deles. Nenhum. Mas um se matou e uma foi internada no hospício. De tão rigoroso que era a vida dele. Eu sou amigo do neto dele, que chama José Adolfo Guimarães Correia, mora em Mirassol. É a cara do pai. Se alguém aqui é espírita, o Adolfo o neto é a reencarnação dele. Mas só que é um doce de pessoa. É totalmente... Um doce de pessoa que, com 43 anos de idade, ele já era avô. Eu acho que 6 ou 7 filhos o Adolfo tem. É um cara maravilhoso. Então, esse homem aqui é o homem que vai ser o primeiro prefeito de direito de Rio Preto. Então, essa primeira mudança é onde a Câmara perde o seu... A Câmara era que fazia o orçamento e passava para o prefeito executar. A partir desse momento, o orçamento passa a ser feito pela prefeitura para a Câmara aprovar. Mas, mesmo assim, a Câmara ainda teve muito poder em cima do orçamento, em cima de várias coisas, até... Vamos mais para frente? Aqui é só abrir um parênteses. Esse aqui é o Golino Golini, que todo mundo já viu falar, de uma forma ou de outra, a grande maioria. O Golino nasceu em Florença, na Itália, antes da Itália ser unificada. Ele veio para o Brasil, provavelmente, por volta de 1890. Na verdade, em 1889. Segundo um relato da Nilce Lodge, ele, quando estava chegando no Rio, Dom Pedro estava saindo para o exílio. Ele trazia uma carta do Cesare Cantù. Já ouviu falar do Cantù? Cantù é o maior historiador da Itália. Ele tem um livro não, uma coleção, acho que de 12 ou 15 volumes sobre a história da Itália. Né? Ele trouxe uma carta do Cesare Cantù, que era amigo do Dom Pedro, mas não teve como entregar, porque o Dom Pedro tinha perdido o poder. Aí ele acabou vindo para Rio Preto e veio para cá para abrir a estrada do Taboado e acabou ficando em Rio Preto. Ele ficou rico aqui em Rio Preto. Mas, em 1914, 2 advogados deram um tombo nele com grilagem de terra e perdeu tudo. E acabou morrendo de desgosto aqui. Mas ele foi o primeiro vereador a ser cassado na história de Rio Preto, em 18.989. Estou bem, estou adiantado. Por falta. Ele era agrimensor, ele entrava para as fazendas, ficava 6 meses, 1 ano, não vinha na sessão, faltou 6 sessões, teve que caçar o mandato dele. Para frente. Vamos lá, gente, olha. Aqui vai acontecer uma coisa muito bacana. Paulério, isso aqui é bom. Em 1936, aí nós vamos ter, em 1930, nós vamos ter a Revolução do Vargas e a Câmara vai ser proscrita. Nós vamos ficar sem Câmara até 1936, quando tem uma eleição. Em março, teve uma eleição, mas a posse só aconteceu dia 9 de setembro, 6 meses. E 2 grupos ganharam, formaram, eram 13 vereadores. O Coutinho Cavalcante elegeu 7. E o grupo de cá elegeu 6. E, mais uma vez, para ser prefeito, tinha que ser eleito pela Câmara, pelos vereadores. Então, eu tenho 7 vereadores, eu sou prefeito de Rio Preto. Mas aí começou uma história. Outro detalhe. Até 1930, o prefeito tinha que primeiro ser eleito vereador para depois ser eleito prefeito pela Câmara. Mas, em 1936, eles mudaram. Tinha que ser eleito pela Câmara, mas podia ser qualquer um candidato. Ele apresentava a candidatura, se ganhasse, virava prefeito. E o Vitor Brito Basso, que já tinha sido prefeito, já tinha sido vereador, macaco velho da política, não foi candidato a vereador. Ele só comandou.
E aí começou uma história. O Zé Prudêncio vai roer a corda. O Zé Prudêncio era um vereador do time do Coutinho, que era compadre do Vitor. Ele começou a correr na cidade. O Zé Prudêncio vai roer a corda, vai trair o Coutinho. O Zé Prudêncio vai roer a corda. Isso, pô, imagina, a eleição aconteceu em março, a posse foi em setembro, gente. 6 meses. Claro que quando chegou no dia, o Zé Prudêncio votou em quem? No compadre Vitor. E o Vitor virou prefeito. Foi a última vez que ele foi prefeito. E o Coutinho ficou só na indignação, entrou com ação na justiça, fizeram de tudo. Durante 6 meses, o pau quebrou aqui em Rio Preto, mas o Vitor continuou prefeito. E aí, em 1937, no dia 10 de novembro, teve o golpe do Estado Novo e acabou a Câmara de novo. Aí, mais um, nós vamos voltar a ter Câmara somente em 1948. Aqui também tem um detalhezinho importante. Nessa eleição, não teve a figura do vice. Era só o prefeito. O vice era o presidente da Câmara, automaticamente. Se o prefeito adoecesse, morresse, quem assumia era o presidente da Câmara. E, gente, o Badir Bacite, que era bonitão, boêmio, médico e rico, foi 4 vezes presidente da Câmara seguido. Todos os anos ele era eleito. Por quê? Na expectativa de que, se o Cenobelino batesse as botas, que o Cenobelino já estava velhão, já, né? E tomava umas manguaças boas, era médico Cenobelino, viu, gente? Médico. Foi formado em Zurique, na Suíça. O cara... Ele, então, assumiu 2 vezes como prefeito, nas vagas, tal, aí teve um monte de problema aí, e ele acabou não assumindo, não sendo prefeito de Rio Preto, porque ele seria o próximo prefeito de Rio Preto. Ninguém deveria ganhar a eleição do Badir Bacite em 1951, quando o Cenobelino saísse. Ninguém. Imbatível, imbatível, imbatível. Agora, essa historinha que eu vou contar já está fugindo um pouquinho daqui, mas eu quero que vocês saibam para entender o que aconteceu em Rio Preto. Chegou a campanha eleitoral de 1951. Só tinha um candidato, Badir Bacite. Ninguém mais. Aí um doido qualquer aí, um paulero da vida, falou assim, nós vamos peitar esse cara. E chegou lá, falou, quem que nós vamos colocar lá? Vamos convidar o Lelé. O Lelé, as pessoas gostam dele, ele não faz mal para ninguém, um carinha bom, tal. Vamos lá conversar com ele. E foram conversar com o Filadelfo Gouveia Neto. Aí tem o bonitão, ricão, né? E o Filadelfo, mirradinho, do óculos igual o nosso, assim, né? O fundo de garrafa, tranquilo, amigo de todo mundo, tal, trabalhava na prefeitura como advogado da prefeitura. Chegaram lá e falaram, eu sou Filadelfo, nós veio aqui convidar você para ser candidato, prefeito. Você está louco? Você acha que eu vou enfrentar o Badir? Meu amigo, Badir, né? Cara, o Badir já está eleito. Não, vamos, você tem chance. Não tem, ninguém tem chance. Não, esquece. 2 dias depois, o Fila foi no Café Pinho. O Café Pinho ficava ali na Bernardino, era onde os políticos se reuniam, todo mundo ia para lá. Era um lugar onde era o centro da fofoca de Rio Preto, era o Café Pinho. Aí o Filadelfo entra e o Badir está lá. Aí o Badir vira para ele e fala assim, e aí, Fila? Amigos, gente, amigos. E aí, Fila? Vi falar que você se recusou a ser candidato a prefeito porque você está sem dinheiro? Eu te empresto. Filadelfo olhou para ele assim, você acabou de perder a sua eleição. Saiu de lá, se filiou, na época podia,
foi candidato e ganhou a eleição dele. Derrubou o homem. Foi bom para Rio Preto? Não sei. A única coisa que eu sei é que o Badi depois foi deputado estadual durante 2 mandatos, e eu, particularmente, não conheço uma vírgula do que ele fez por São José do Rio Preto. Eu não conheço. Então, tem que estudar mais para ver se tem alguma coisa. Vou deixar para o Akira estudar o Adivacite. Né, Akira? O Akira estuda. Né? Esses são nuances da política. E aí, logo em seguida, já nessa eleição de 1951, já teve a figura do vice-prefeito. Mas com uma diferença. O vice-prefeito não precisava necessariamente ser da chapa do candidato a prefeito. Por exemplo, o Aldo Tonelli, parece que o Aldo Tonelli fez campanha junto com o Filadelfo, mas o outro candidato não precisava ser necessariamente da mesma chapa. Depois o Hélio foi o Badibacite, o Andaló, o candidato a vice que ganhou foi o Valdomiro, pai do Valdomiro Lopes. E não eram, eles eram inimigos políticos. Então, era uma boa coisa, porque o prefeito estava sempre com o vice no calcanhar dele. Né? A partir do momento que o vice é um adversário teu, você vai pensar 2 vezes o que você está fazendo. Né? Hoje não, né? Hoje é tudo do mesmo balaio, aí a coisa... Mas, nessa época, nós tivemos aqui como vice o Aldo Tonelli, que é o próximo, se você quiser mostrar ele para o povo conhecer, esse cara brabo aí. Aí depois tivemos o Hélio Negrelli, tivemos o Valdomiro, o Hélio Negrelli, e depois o... Gente, quem que foi? O Lineu de Alcântara Gil, que foi vice do Lúcio Bacite. Essa aqui é outra história interessante também. O Lúcio foi candidato a prefeito contra o Heitor Botura. E o Heitor Botura era o disparado. Né? Quem? O Lúcio, irmão. Irmão mais velho, médico também. E aí, e grosso, mal educado. Ele era Ninguém apostava na eleição do Lúcio. Era o Heitor Botura, o prefeito de Rio Preto. O Heitor era também posudo, aviador, dava aulas de aviação, aquela coisa toda. Mas ele fez uma besteira. Ele, num comício, ele virou e disse o seguinte: em terra que turco pisa o pé, não nasce nem carrapicho. Rio Preto, a turcaiada tudo rica, os árabes, né, libaneses e turco é outra. Depois eu volto na história do turco para vocês. Entraram de cabeça na campanha do Lúcio e derrubaram o Heitor. Então, acabou indo embora de Rio Preto. Né? Então, tem que tomar muito cuidado, viu, Paulera, com o que fala nos comícios. Bom, para frente? Tá, vamos lá. E aqui é o final da nossa conversa. Mas eu quero, antes, fazer 2 coisinhas para vocês. Vocês já ouviram isso? Alguém já ouviu? Sobre os turcos. Por que nós chamávamos os árabes, libaneses, sírios, de turco? Alguém sabe? Na época que eles vieram para cá, 1890, 1900, a Síria e o Líbano faziam parte do Império Otomano. Então, eles saíam para vir para cá com o carimbo do Império Otomano, que é a Turquia. Então, por isso que eles chamavam eles de turcos. Mas, na verdade, eles eram inimigos dos turcos. Eles eram, até hoje, são inimigos. Né? Então, essa é a história dos turcos. Por quê? E a outra é uma historinha que, inclusive, um ex-prefeito já contou num Rotary. Eu tive que chamar ele de lado e falar: amigo, para. Você está repetindo uma história errada, desde quando você foi prefeito, antes de ser prefeito de Rio Preto. Em 1906, o Porfírio Pimentel, vocês lembram do Porfírio Pimentel? Aquele que fundou o Monte Aprazível? O Porfírio apresentou, na época não era projeto, era uma indicação para a Câmara, para 2 coisas.
proibir os turcos, e foi isso que ele usou mesmo, os turcos, de falar em turco na frente dos brasileiros. Se pegasse um turco falando em turco na frente de um brasileiro, esse brasileiro tinha que denunciá-lo, porque ele ia pagar uma multa e ia ser preso. E segundo, determinando que as lojas dos turcos tivessem um contador brasileiro e não um contador turco. A verdade não foi votado nenhuma das duas indicações. A Comissão de Justiça da Câmara alegou, deu como inconstitucional e não podia ser votado. Mas um doido aí achou de contar para todo mundo que houve essa lei em Rio Preto e, na verdade, essa lei nunca existiu. Então, se vocês ouvirem em qualquer lugar, vocês podem falar, isso não é verdade, não existiu. Dá uma palhinha sobre a fábrica de cidades, que foi a extensão da estrada de ferro até o Rio Grande, né, Paraná, Santa Fé. A questão da estrada de ferro é o seguinte, aí nós vamos entrar numa outra seara que não tem a ver com esse negócio aqui. Mas eu vou falar para vocês. Só uma palhinha. A estrada de ferro chegou em Rio Preto no dia 9 de janeiro de 1912. Os trilhos. Mas a operação real com os trens de passageiros só aconteceu no dia 12 de junho de 1912, 6 meses depois, porque teve que construir a estação. E aí, para construir a estação e para inaugurar, veio o presidente da Estrada de Ferro, né? Foi uma grande festa, foi a maior festa da história de Rio Preto até aquele ano. Só para vocês terem uma ideia, foi feito no Eden Park, não, no Hotel do Oeste, um jantar para 200 talheres. Era muita coisa para São José do Rio Preto naquela época, porque esse Rio Preto era Ipiguá. Rio Preto era uma cidadinha, pequeninha. Você pega as fotos, você vê as fotos, Rio Preto não chega ela começava ali no trem e terminava na Marechal Deodoro. Então, Rio Preto era uma vila, né? Mas Rio Preto teve um empurrão da história. Os trilhos, a EFA quebrou. E os trilhos ficaram parados em Rio Preto até 1933. 22 anos parado aqui. Então, tudo que era produzido daqui para baixo e para cá, era embarcado e desembarcado em São José do Rio Preto. Com isso, vem o fazendeiro, vem o sitiante, vem o mascate, vem tudo para Rio Preto, e tudo que vem de lá parte daqui para lá. Isso aqui transformou Rio Preto no que Rio Preto é hoje. Aí para cá vieram os médicos, vieram advogados, veio todo mundo para cá, veio os clubes, veio o bordel, veio tudo para cá, né? Aí, quando ela surgiu, que ela saiu daqui, aí foram nascendo as cidadezinhas, aí nasceu Mirassol, já existia, Tanabi já existia, Bálsamo, de 1920, é a partir de Cosmorama que vai começar a brotar a cidade, vai brotar. Cosmorama já existia quando chegou lá, era 31, e Votuporanga já é a estrada de ferro, 37, é de Votuporanga para frente. Essa história é muito maluca. Tá certo, gente? Oh. Eu só queria, só para terminar aqui, gente, dizer que hoje o Legislativo não é nem sombra do que ele foi há 120 anos atrás. Nem sombra. Não é por causa da qualidade de vereador, não é por causa da falta de poder político. O poder político da Câmara Municipal, do Legislativo, ele foi solapado. Ele vem sendo solapado. Foi primeiro pelo Getúlio, depois pelo governo militar, e vem sendo solapado a cada ano que passa. E vem perdendo força, né? E, quando perde força, perde interesse. Mas, como dizia o Alberto Targas Filho, talvez o vereador mais sagaz da história de Rio Preto,
vereador caça prefeito, prefeito não caça vereador. Então, o poder ainda continua aqui. Só que a maioria dos vereadores não sabe usar o poder que tem. O dia que os vereadores, eu já falei isso aqui, o dia que os vereadores tomarem consciência de que, primeiro, nós somos 500 mil habitantes e apenas 23 vereadores. O dia que os vereadores tomarem consciência do poder que eles têm na mão, 23 pessoas que representam 500 mil pessoas, não é uma brincadeira isso. Isso é um negócio muito sério, o vereador não tem noção do que ele representa. Ele é destacado entre 500 mil pessoas para representar esse grupo. Então, ele não pode fazer, nós não podemos, a cidade não pode passar vergonha com o vereador. O vereador tinha que cuidar do cargo dele como a gente cuida de uma joia, de um diamante. Esse é o primeiro ponto. O dia que o brasileiro, o vereador brasileiro, tomar consciência do que ele representa e do que ele é, a história muda. Mas enquanto o vereador estiver lambendo bota de prefeito, seja ele de qual prefeito seja, não importa se é esse, ou se é o Edinho, ou quem que é, ou se é o Efraim, se é a Gi Franzotti, não importa. Enquanto o vereador não tomar consciência de quem ele é no poder público, nós vamos estar sempre à mercê de prefeitos incapazes. Ponto. Alguma pergunta? Que eu levo o microfone. Só dar uma palhinha também. E as mulheres, cara, cadê? Não tinha, só tinha esses... Como é que é a história das mulheres da política aqui em Rio Preto? Olha, é sempre Rio Preto, Deixa eu sair. como todas as outras cidades. Rio Preto, como todas as outras cidades, é um microcosmo do Brasil e do mundo. Então, não adianta a gente achar que nós somos diferentes, que nós vamos ter meia dúzia de vereadores aqui, se as mulheres são minorias na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara dos Deputados. Não adianta. Enquanto você pequenininha, quantos anos você tem? 15. Vocês duas aqui atrás de mim, você? Você? E ela? Laura, fala, Laura. Quanto? 15. Enquanto vocês não tomarem consciência de que vocês precisam escolher uma mulher para votar, não muda. As mulheres não votam em mulheres. Pobre não vota em pobre, preto não vota em preto. Então, presta atenção, olhe em volta. Porque cada vez que nós elegemos mais homens que mulheres e mais branco do que pardos e negros, nós estamos dando poder para eles sobre as nossas vidas. Eu estou falando isso como pardo. Minha mãe é negra. Isso não é uma violência institucional, não, porque, se eu não me engano, até 2016 nós não tínhamos banheiros femininos no plenário do Senado. As 3 vereadoras que tinham em 2016 tinham que ir no banheiro de um restaurante. Elas tinham que sair do plenário para poder usar o banheiro, fazer necessidades básicas. É uma violência institucional também. Exatamente, porque a gente tem que levar em conta, gente, presta atenção, muito. A Câmara dos Deputados e o Senado é o lugar onde eles fazem as leis. Presta atenção. Eles vão sempre fazer leis que favoreçam a maioria deles, não a nossa. A maioria dos deputados, a maioria dos senadores. A coisa é tão absurda, que vamos pegar o judiciário. Se o Paulera for acusado de corrupção ou de favorecer alguém e for condenado, ele vai para a cadeia, ele perde o mandato dele, perde o salário que ele tem. Mas se um desembargador for acusado de qualquer coisa e for comprovado e ele for condenado, ele aposenta. Pombas! Pelo amor de Deus, que país é esse?
Ele aposenta. Aonde nós estamos, gente? Aonde nós estamos? Isso é um absurdo. Vocês não sabem de outra que eu vou contar para vocês. Aqui tem pai, filho de policial, aqui, oficial do Exército, da Polícia Militar? Não tem, então eu posso contar. Vocês sabiam, meninas, que a grande maioria das filhas de general, coronel, capitão, do Exército e da Polícia Militar não se casam, apesar de terem marido e filhos? Sabe por quê? Porque quando esse cidadão morre, a pensão dele passa para a mulher dele. E quando a mulher morre, passa para os filhos, para as filhas. Então, elas nunca se casam. Porque se elas se casarem, elas perdem o direito à pensão. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa em sã consciência. Desde quando a filha... A mulher até aceita, porque acontece com a gente, se eu morrer, a minha aposentadoria é maior do que a da minha mulher, passa para ela. Mas a minha filha não, cara. Minha filha que vai cuidar da vida dela. Vai casar, vai cuidar da vida, vai se formar, vai trabalhar. Então, você imagina, o Brasil tem muito para mudar. Mas muito para mudar. Muito. E vocês, molecada de 14, 15 anos, vocês têm uma tarefa muito grande pela frente. Leiam Olhai os Lírios do Campo. Por favor, preste atenção nas cartas da Olívia. Quem tiver interesse em ler, tá bom? A última, tá? Tá. Oiê, tudo bom? Oi, Akira, sou eu que vou perguntar aqui. Na verdade, não é uma pergunta, né? Queria que você falasse um pouco, né? A história, ela surge como ciência no século XIX, né? Uma ciência positivista, inclusive. A gente pode falar da história em outros momentos, né? Falar de Heródoto, Tucídides, por exemplo, por aí vai, né? Mas assim, a história surge como ciência no século XIX. E é uma ciência para reforçar o pensamento da elite dominante, né? Aí é a ciência que vai trazer a história dos grandes nomes, das grandes guerras, né? Então a gente vê que a história, ela é, na verdade, uma disputa o tempo todo, né? A história, ela é fluida e ela está em disputa o tempo todo. Ela é viva e nada é decretado, na verdade, na sociedade, né? Então ela está sempre em disputa. Um grande exemplo é a questão da ditadura militar, né? Tem gente que acha que não existiu ditadura militar, que foi uma grande mentira, ou que chama a ditadura de dita branda, né? Bom, grande mentira, né? E a história é a ciência que busca a verdade, né? E uma verdade que existe, a verdade existe. Então, a gente está aqui, né? Sou professor dessas alunas ali, foi professor também dela ali. Então, eu queria dizer, né? Qual que é o papel, então, da juventude? Né? Temos outros alunos aqui, secundaristas e tal. Então, eu queria perguntar qual que é o papel da juventude na disputa da memória no futuro. Né? Porque a gente está aqui, está sempre disputando essa memória. Então, qual que é o papel? Acho que vai muito na direção que você terminou, né, sua fala. Qual que é o papel da juventude, então, na construção da história e na disputa da história com a história dominante? É isso. A primeira coisa é não perder a capacidade de se indignar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é estude, leia. E o terceiro, que talvez seja o que representa os dois primeiros, é a quem interessa. A quem interessa apagar a história? A quem interessa não discutir o que aconteceu em 64 e toda a consequência daquele ato? Não discutir, por exemplo, que também nós temos essa grande questão de não discutir o que realmente o Jango queria naquela época. O Jango queria realmente estabelecer uma ditadura de esquerda e comunista no Brasil? Então, nós temos que ouvir os dois lados, entender os dois lados e tirar a conclusão dos dois lados, a nossa conclusão daquilo que a gente entende como verdade. Tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Faz 20 anos que eu tento levantar informações sobre os negros em São José do Rio Preto. Não consigo, cara, não tem.
Não tem nada, 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 nada. Então, tudo que nós temos é de ouvir falar que, ouvir dizer que, e o ouvir dizer que não é história, ela é memória. A memória ajuda a gente a buscar a história. Tá? Eu não posso dizer, por exemplo, que fulano fez isso se eu não tenho prova. Como historiador, não posso, mas eu posso dar uma... Olha, segundo, ou isso. Por quê? Porque amanhã, se alguém tiver interesse e chegar e descobrir... Porque, veja bem, as coisas não são achadas até o momento em que a gente não começa a procurar. Presta atenção quando você está na rua. Você fala, eu não vi nenhum carro vermelho hoje. Daí a pouco aparece carro vermelho para tudo quanto é lado. Por quê? Porque na sua cabeça você não estava prestando atenção no trânsito, você não viu. Quando você tem carro vermelho, você começa a ver os carros vermelhos. E a mesma coisa é a história. Eu vou contar rapidinho uma historinha aqui. O cara que escreveu o primeiro livro de história de Rio Preto foi um cidadão... Não é que ele escreveu o primeiro livro, ele escreveu o maior capítulo. E o capítulo que tratava da história de Rio Preto chamava Oiticica Lins. Fernando Rocha Oiticica Lins. Fernando Oiticica da Rocha Lins é o nome correto dele. Eu falei, gente, mas cadê esse cara? Cadê esse cara? Esse cara não está mais... Ele simplesmente some da história de Rio Preto. Você não tem mais... Você pegar tudo de 1920 para cá, você não acha uma linha sobre ele. Eu falei, mas eu procuro daqui, vou dali, descobri que ele se formou em 1912 lá na Faculdade de São Francisco e tal, mas só isso também. E ele era vereador em Rio Preto, e antes de 1914 ninguém falava dele, e aí em 1918 ele escreveu um livro, em 1919 ele era vereador. Eu falei, gente, quem que é esse cara? Sumiu. Passado um tempo, isso foi em 1994, 96, quando eu comecei a pesquisar. Em 2012, olha o tempo, aí já veio a era do Facebook. Eu não sei o que eu peguei para ler, eu virei para a minha secretária, Flávia, que é jornalista, falei, Flávia, procure na internet se você acha alguma coisa sobre Oiticica Lins. Aí, meia hora depois, ela falou assim, achei um cara que mora em Angra dos Reis, e ele chama Fernando Antônio Oiticica Lins. Não tem dúvida, não tem como ser. Né? Ou é filho ou é neto. Aí nós levantamos o telefone dele, eu liguei para ele. Aí ele falou assim, o Fernando era meu avô. Falando nisso, você é de São José do Rio Preto? Eu sou de São José do Rio Preto. Ele falou, eu tenho um presente para você. Foi presente para mim? Foi, Meu avô deixou com meu pai deixou para mim e eu vou mandar para você. É o livro original do álbum de 1918 e uma série de anotações que ele usou para fazer esse livro. Ele mandou por Sedex o livro original, que é maior do que o livro que a gente tinha aqui, porque andaram perdendo as folhas. E a anotação, 20 folhas escritas à mão, que foi encaminhada para a Assembleia Legislativa em 1905, contando toda a história de Rio Preto, que havia sido registrada. Está tudo lá no Instituto Histórico de Rio Preto, tanto o livro como as anotações. Se eu não tivesse tido esse insight de pedir para Flávia, entra na internet e vê se acha esse cara, nunca ia acontecer isso. Aí eu descobri que ele foi eleito vereador em Rio Preto, ele tinha 20 e poucos anos, tinha acabado de sair da faculdade, aí ele casou, e a filha dele nasceu aqui, a primeira filha. Aí a segundo, que é o filho dele, pai desse rapaz, a mulher engravidou aqui, e ele tinha casado com ela em São Paulo e não tinha levado ela para conhecer a família dele, em Maceió, que ele é de Maceió, de Rio Largo. Aí ele resolveu levar a mulher para conhecer a família, e ela estava grávida já.
né? Já no 6º mês para frente, se não me engano. Na volta, naquela época, se ia de navio, né? Não tinha trem que ligava a Maceió. Ele está voltando para Rio Preto e ela passou mal no navio e eles pararam no Rio de Janeiro, onde tinha uma tia. A hora que ele pôs o pé no Rio de Janeiro, ele endoideceu. Ele enlouqueceu com o Rio de Janeiro. Ele falou assim, eu não vou voltar mais para Rio Preto. É aqui que eu quero morar. Aí ele alugou a casa, instalou ela e o filho, a tia foi cuidar da filha, ele pegou e veio para Rio Preto, vendeu o escritório dele aqui, renunciou ao mandato de vereador e foi embora e nunca mais voltou aqui em Rio Preto. Nunca mais. Aí ele virou sócio do laboratório Assis Brasil, né? Assis Brasil? Vital Brasil, virou advogado e sócio desse cara. Aí depois ele passou no concurso em primeiro lugar, o primeiro advogado do IAA, Instituto do Açúcar e do Álcool, e se aposentou lá no Rio de Janeiro. Nunca mais voltou para cá. Então, gente, antenado. Você, Akira, a partir de agora está antenado com a história do japonês aqui. E outra coisa, por que eu te perguntei? A fazenda chamava Fukushima Shokimichi. Tá? Bom, eu gostaria de agradecer imensamente aos palestrantes que estiveram aqui conosco hoje e a todos que estiveram presentes. O nosso muito obrigada pela participação. E que possamos continuar preservando e valorizando a memória de nossa cidade. Muito obrigada. Que bom te ver. E te ouvir também. Grande, né?